Existem coisas que são intrínsecas à natureza masculina, e uma delas é a busca pela paz. Porque ao contrário do que se fala, o homem ele não gosta do conflito. Se for preciso, ele recorre ao conflito e ele consegue tancar. Mas entre ter conflito e ter paz, é óbvio que o homem ele prefere a paz. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê que a paz é uma coisa tipicamente masculina. E sobre o porquê que os homens eles se conectam muito mais facilmente com a paz. E é interessante você ver que os homens ao longo da vida, eles não são estimulados a se conhecerem, eles não são estimulados a meditarem, a pensarem sobre aquilo que eles gostam, sobre quais são as suas inclinações naturais, biológicas, sobre aquilo que eles têm ou não inclinação. Eles sempre são levados a pensarem, sempre que a vida gira em torno de servir à sociedade. Então, desde cedo, o homem ele nunca é levado, nunca é perguntado para ele quais são as suas preferências, né? Não há um estudo de natureza masculina. Você já parou para pensar nisso, né? Como os homens... E muitas vezes os homens eles se descobrem muito tardiamente daquilo que eles gostam, daquilo que eles não gostam. Isso, por exemplo, aconteceu comigo. Acho que aconteceu com mais de 90%, 99% dos homens, né? Acho que com vocês deve ter acontecido algo semelhante, né? Onde você demorou para se conhecer completamente. Talvez alguns ainda nem se conheçam, nem 5% ainda. Porque é uma coisa muito natural, assim, os homens não serem levados a pensarem sobre aquilo que eles querem, a meditarem sobre os seus gostos, sobre as suas preferências, sobre as suas inclinações, sobre as suas vocações. O homem ele não é incentivado a pensar nisso. Ele é incentivado simplesmente a achar que ele é uma formiguinha operária que mantém as engrenagens dessa sociedade funcionando. E é uma sociedade que, por sua vez, não dá o mínimo retorno para o homem. É uma sociedade que cospe na cara do homem todos os dias. E você vê como é que a sociedade cospe na cara do homem quando você vê que, por exemplo, existem leis onde homens e mulheres na mesma situação são tratados de maneiras diferentes. Então, por exemplo, você vê aqui um exemplo disso é que existe uma lei caracterizada como lei de abuso psicológico, onde é crime você cometer abuso psicológico contra um ser de luz. Entretanto, a mesma coisa, se ocorrer com um homem, não é considerado crime. Existem legisladores que falam sobre isso, né? Professores de curso que inclusive falam sobre isso, que tipo, se um homem sofrer abuso psicológico, ele pode fazer terapia, ele pode fazer qualquer coisa menos recorrer à lei, ou seja, isso inclusive fere um princípio constitucional de que todos deveriam ser tratados de maneira igual perante a lei, né? Então, assim, isso é um dos inúmeros exemplos que você tem de como o homem ele é tratado de maneira inferior na sociedade. Quando o homem, por exemplo, recebe uma falsa acusação, ele é culpado até que se prove o contrário. A palavra do outro ser vale mais do que a presunção de inocência dele. Então, essa é uma das várias situações em que ocorre, onde o homem ele é humilhado diariamente, ele sofre shame todos os dias, ele é basicamente um cidadão de segunda classe na sociedade, né? E é por isso que o homem, ele muitas vezes, ele não é incentivado a se conhecer. Então é uma coisa muito interessante vocês terem esse tipo de pensamento na cabeça de vocês, onde vocês têm que romper com os tentáculos dessa sociedade que os oprime, que os humilha, que não faz nada pelo homem, né? E o homem, como ele não se conhece, como ele não é incentivado, ele mesmo não sabe daquilo que ele gosta. E eu acho que a maioria dos caras não sabe o tanto que a paz é uma coisa boa. E não sabe também o quanto que a paz é uma coisa exclusivamente masculina. E agora chegou a parte do vídeo em que eu vou explicar o porquê que a paz ela é uma coisa estritamente masculina e não feminina, né? Isso vem, é óbvio, da maneira com a qual o homem evoluiu ao longo do percurso da humanidade. Então o homem, em muitos momentos, ele precisou estar sozinho. Então o homem ele se dá muito bem com a solitude. Por quê? Porque em muitos momentos da nossa extensa história da humanidade,
Era bem comum haverem homens solitários quando existiam poucas pessoas, e isso durou tipo muitas e muitas eras. Era bem comum você ter homens que viviam solitários ali na natureza. Depois de muito, muito tempo que os homens começaram a formar grupos, começaram a formar ali nações e etc. Então, esse é um dos motivos pelos quais o homem ele é acostumado à solidão, à solitude, queira chamar como for. Outra coisa também que é interessante você observar é que a paz ela está muito ligada à parte lógica do cérebro. Ela está muito ligada à parte racional. E o homem ele tem uma coisa desenvolvida em relação à parte lógica, porque ao longo da história da humanidade isso foi necessário para a própria sobrevivência dele. Então, por exemplo, os homens sempre elaboraram leis, sempre elaboraram acordo de paz, e para fazer esse tipo de coisa, eles tiveram que trabalhar nessa parte lógica do cérebro. Então nós somos descendentes diretos dessas pessoas que foram, né, os sobreviventes dessas eras, que se reproduziram e que garantiram a perpetuação da espécie chegando até nós. Então nós carregamos aí a memória genética dessas pessoas, né, de filósofos, de guerreiros, de caçadores, etc. Então todo homem ele vai ter um pouco de cada uma dessas coisas, né? Nós somos descendentes diretos aí dos maiores alfas da história da humanidade, ainda que essa definição de alfa, beta, ela mude ao longo da história da humanidade, mas isso é papo para outro vídeo. Entretanto, como esses homens precisaram elaborar leis, precisaram trabalhar essa parte lógica do cérebro, eles precisaram em algum momento meditar, em algum momento eles precisaram esforçar essa parte, por isso que essa questão da paz faz com que o homem ele se reconecte com essa parte lógica do cérebro dele, que é, por sua vez, mais desenvolvida na parte masculina do que na parte feminina. Para elas isso não foi necessário evolutivamente, para o homem foi. Então, se você for ver como reflexo disso, você vai ver que os maiores filósofos da história da humanidade foram todos homens. Você vai ver sacerdotes, profetas. Eu sei que nem todos que estão aqui são cristãos, mas a própria Bíblia, ela é uma amostra disso, porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que a maioria das pessoas ali que guiavam o povo segundo a voz do Senhor eram homens, né? Você tem ali algumas mulheres, como por exemplo Ruth, Esté, Noemi, né? Você vai ter ali no Novo Testamento Maria Madalena e algumas outras ali que aquela outra Maria lá, né, que tinha a parábola da Maria e da Marta. Enfim, você tem algumas ali que fugiram da curva, mas você vê que na Bíblia inteira existem várias e várias advertências com relação à não espiritualidade feminina. Por quê? Porque não é típico delas, elas não têm essa inclinação, elas têm inclinações para outras coisas. Por quê? Porque ao longo da história da humanidade elas tiveram outras funções, outras trajetórias, desenvolveram outras partes, né, digamos assim, da mentalidade, de sobrevivência e tal, que ocasionaram delas ter um comportamento diferente. Mas a paz ela é uma coisa masculina e o homem ele se dá muito bem com esses momentos. É muito interessante você ver isso. E a sua paz ela é uma coisa inegociável. Você tem que buscar ela e você tem que aprender a meditar e aprender a apreciar a paz, né? Então hoje em dia eu penso muito sobre isso. Cara, o quanto é bom você ter paz, assim. E hoje em dia isso é só o que eu quero. Eu não quero mais nada da minha vida. Até porque é óbvio, né, que a gente precisa ter dinheiro, precisa trabalhar, precisa ter um conforto, mas quando você está em paz e você consegue apreciar as coisas boas da vida, aprender a apreciar as coisas estéticas, né? A preencher o local que você está com coisas bonitas, objetos bonitos, que não necessariamente precisam ser caros, né? Mas você, por exemplo, fazer bons passeios de vez em quando, ir para locais bonitos, preencher visualmente os seus olhos, sabe? Essa apreciação estética do belo, ela é algo que contempla a tua alma, contempla o teu espírito, sabe? Contempla a tua mente. E acaba que se você souber, né,
contemplar essas coisas, até a tua necessidade de enriquecer, ela não é tão grande assim. Você não precisa, sabe, ter tanto dinheiro, porque você já tem essa contemplação, sem precisar necessariamente ser rico, sabe? Você de vez em quando, quando eu estava no Brasil, eu fazia muito isso. Às vezes eu pegava minha bike, eu subia a montanha, ali, apreciava, ficava ali na natureza, ouvindo o canto dos pássaros. Cara, isso era bom demais. Às vezes eu fazia isso muito, principalmente quando eu tava às vezes triste com alguma situação, enfim, né, alguma merda tinha acontecido na minha vida, sei lá. Eu pegava minha bicicleta, principalmente no dia de folga do meu serviço, eu descia a BR zona lá, descia. Aí ia para uma montanha, pegava a minha bike, escalava a montanha com a bike do lado, ia até com a minha bike até o topo da montanha. A montanha não era muito alta, né? E eu ficava lá uns 20, 30 minutos ali, só ouvindo o som dos pássaros, dos grilos, o som da natureza ali, né? Do vento. Era bom demais. Eu saía dali renovado. E é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, eu não consigo fazer tanto, mas graças a Deus eu pelo menos consegui um pouco a praia, porque aqui em Luanda, né, onde eu tô, eu fico bem pertinho da praia. Então, assim, pra mim é um pulo, é tipo 5 minutos a pé eu consigo ir ali e ir pra praia. De vez em quando eu dou uns mergulhos, de vez em quando eu só fico ali mesmo, né? Vendo as pessoas passarem, ouvindo o barulho do mar e pronto. Isso já alimenta a minha visão, já alimenta a minha mente, sabe? Então, assim, aprecie a paz, busque pela paz e saiba que você, por ser homem, você tem uma vantagem em relação ao feminino, né? Porque a maneira como você recarrega a tua mente é através da paz, é através da solitude, é através da quietude, do silêncio, entendeu? E não negocie a sua paz por nada. Eu tô em um momento assim, eu nem queria falar muito isso no vídeo, mas eu tô num momento assim de despertar tão interessante que eu tomei uma decisão que eu acho que vai ser definitiva, né? Pelo menos a princípio eu tenho pensado assim que, velho, eu quero ficar no celibato. Tem basicamente, acho que tem quase um ano que eu tô, né? Eu não tenho relação mais com ninguém. A última pessoa que eu tinha tido relacionamento, inclusive, tinha sido com a GP no Brasil, enfim. E até mesmo no ano passado eu não peguei muitas, sabe? Eu fiquei tranquilo assim, tipo, já não tava mais com essa energia toda, com essa vontade toda de ficar toda hora pegando GP, pegando GP. Pegava um ou outro ali durante um intervalo de tempo muito grande, mas esse ano mesmo assim eu tô com essa convicção de que eu quero, sabe? Eu não quero mais me relacionar com um ser de luz de maneira alguma, nem com civil, nem com GP, nem com nada, sabe? É claro que por conta da nossa necessidade fisiológica, a gente tem que bater uma bronha de vez em quando, entendeu? Se você puder, hoje em dia, por exemplo, eu sou a favor do YesFap, que é uma coisa que antigamente eu não era. Inclusive, talvez eu até faça um vídeo sobre isso, não sei. Mas eu tô numa fase tão diferente da minha vida, assim, de um despertar tão elevado que, cara, eu tô pensando seriamente em seguir, em ser celibatário mesmo, sabe? Em pegar isso daí como convicção pra mim e levar isso até. Pode ser que um dia eu mude de ideia? Pode, mano. Ninguém sabe o dia de amanhã, sabe? Pode ser até que um dia eu me relacione, sei lá. Vai que me dá uma loucura, não sei. Aparece aí uma dona que faça mudar minha cabeça, mas eu acho isso muito improvável. Até porque eu acho que a mulher que faria eu mudar de opinião talvez seja uma mulher que jamais vá se interessar por mim, então a possibilidade é bem remota. Mas ela é existente, né? Mas hoje em dia, sério, eu tô numa fase assim, bicho, que eu só quero sossego mesmo, velho. E isso é uma coisa do homem, entendeu? Você que é homem, você se dá muito bem na paz, velho. Você se dá bem na paz, entendeu? E a paz é uma coisa maravilhosa. Não tem coisa melhor do que você viver na tranquilidade, sabe? E é engraçado que o homem ele consegue ficar bem nesses momentos e as mulheres não, né? Chegou a hora que a gente tem que dar uma alfinetada nelas, né? Geralmente as mulheres elas tendem a achar que esses momentos eles são entediantes, né?
E isso acontece porque elas, né, elas têm outras maneiras assim de recarregar as energias dela. Basicamente a mulher ela gosta muito de desabafar, ela sente uma necessidade colossal de ter alguém ali para ouvir as pitangas que ela tem para chorar e não sei o que. E o homem não, né, velho? O homem, tipo, foda-se, tá ligado? Acontece uma merda aí. O homem pode falar umas 3, 4 palavras, entendeu? Pode até falar um pouco, mas não é tão assim crucial pro homem ter que desabafar sobre os problemas dele. Ele fala, né? Desabafa quando tá insustentável, assim, quando tipo, não tem outra forma. Eu sou muito assim, né? Eu tô passando por uma situação quando, tipo assim, já esgotou tudo é que eu falo, sabe? E acho que às vezes faz bem também falar. Não sempre, mas às vezes faz bem pro cara falar. Mas pronto, você fala, mas depois você fica quieto ali, você fica com um pouco na tranquilidade, você recarrega, né? As energias. E o homem ele tem essa capacidade de transcendência, tem essa capacidade de meditação, tem essa capacidade de abstração, né? Então o homem ele consegue ficar bem nesses momentos. Porque o homem ele consegue se comunicar melhor com coisas que não necessariamente estão na vista dele. Ele consegue se conectar muito mais com o abstrato, né? Então, questões espirituais, por exemplo, os homens eles têm uma ampla vantagem, uma ampla, né? Tanto é que, como eu falei, né, até a própria Bíblia ela dá uma amostra de evidência disso, visto que a maioria dos profetas ali que buscavam a Deus, que buscavam, você vê que, por exemplo, lá em Gênesis fala que Enoque foi arrebatado, né? De tanto que ele era espirituoso, né? Ele buscava sempre a Deus e tudo. E é isso, né? O homem ele tem essa vantagem, ele não se entedia tão fácil. Cara, a mulher se entedia muito rapidamente, assim. Elas vivem entediadas, né? É impressionante. Já o homem não, velho. O homem ele tem formas de ficar relaxado muito mais eficazes, muito mais simples, né? Mulher você precisa comprar aquilo, mulher você precisa fazer um passeio e não sei o quê. E geralmente tudo que alimenta é, o âmago delas é algo que ou vai custar muito dinheiro ou vai demandar um sacrifício muito grande de outra pessoa, seja de tempo, seja de esforço ou qualquer coisa. Tipo, o homem não, o homem já é muito mais simples. É por isso que o homem ele consegue tancar muito melhor a solteirice e a solitude do que a mulher. As mulheres não tancam a solitude, mas nem fudendo. Tanto é que você vê o Muro das Lamentações aí, que é a internet, quando elas passam, tipo, um tempinho solitárias. Tipo, elas estão há 2 meses solteiras, elas já fazem um vídeo em tom de alarde, né? Aí isso inclusive leva muitos homens a acharem, né? Meu Deus, a situação dela tá dantesca. Não, velho, não tá dantesca. A situação dos homens tá muito pior. Só que os homens, eles têm muito mais meios de tancar essas coisas, né? Do que elas. Elas não, bicho. Elas, qualquer coisinha, elas ficam facilmente abaladas, estressadas, entendeu? É interessante você verificar isso. Então é isso. Se você concorda com o que foi dito nesse vídeo, escreva o que vocês pensam a respeito disso nos comentários. Um vídeo até maior do que eu gostaria que fosse, mas enfim. Saiu, eu falei. Até mais, um abraço.